Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, me chamo Maria Luísa da Cunha Ferreira, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, PPGF, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, em colaboração com a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESB. Irei apresentar para vocês a pesquisa intitulada Análise da relação entre a capacidade funcional através do teste de caminhada de 6 minutos e as variáveis antropométricas da população idosa do Amazonas, sob a orientação da professora doutora Graziele Fachin Borges, em colaboração com o professor doutor Renato Campos Freire Júnior, professor doutor Xótefres Gomes Fernandes e a mestranda Andresa Pereira da Silva Santos. Essa apresentação contará com uma introdução de forma breve à pesquisa, demonstrando o objetivo geral, materiais e métodos, resultados, conclusão, referências e os agradecimentos. Bom, para iniciar, é importante trazer que avaliar esse movimento e a capacidade funcional dos idosos, ele pode auxiliar na formação de um perfil de funcionalidade e também trazer informações pertinentes a respeito de afecções crônicas, de risco de dependência funcional. Então, por isso, essa avaliação é uma estratégia importante tanto para a promoção quanto para a atenção em saúde da população idosa. Nesse sentido, existem testes máximos e submáximos que podem ser utilizados para avaliar essa capacidade funcional. Dentro do rol dos testes submáximos, nós temos o teste de caminhada de 6 minutos. É um teste que avalia de forma objetiva essa capacidade funcional e ele tem um ritmo auto-selecionado, ou seja, o paciente ele pode realizar no seu próprio ritmo. Ele se assemelha às atividades de vida diária e também ele se apresenta como uma alternativa de baixo custo, de simples realização e pode ser aplicado em diferentes idades e também em diferentes condições. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar a capacidade funcional pela distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e correlacionar sexo, idade, altura, peso e índice de massa corporal, IMC, nos idosos de Coari, no Amazonas. Então, esta pesquisa ela é do tipo observacional, transversal, de base populacional, e ela faz parte de um projeto mais abrangente, que tem por título Estudo da Saúde e Fragilidade do Idoso da Amazônia Brasileira, o SFRIA, que ocorreu entre os anos de 2013 a 2015 e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas entre os 8 de abril de 2013. Então, ela ocorreu com os idosos residentes da área urbana do município de Coari, no Amazonas, e ele foi realizado em 2 momentos distintos. Então, é importante trazer que essa seleção ela foi realizada pelo método de amostragem por conglomerados a partir de setores censitários urbanos, mediante a sorteio. Então, essa pesquisa, no primeiro momento, inicialmente esses idosos eles foram elencados para a pesquisa em suas casas e, mediante a aceitação de participação no projeto, ele foi explicado e o indivíduo ele assinou o termo de livre consentimento esclarecido e, nesse momento, também foi aplicado o questionário geral. No segundo momento, após a aceitação em participar da pesquisa, os idosos eles foram convidados a participar da segunda fase, com as avaliações específicas, a aplicação dos testes específicos no Laboratório de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. É importante trazer também que essa pesquisa ela foi realizada no município de Coari, que é um município que está localizado na região central do Amazonas, no Brasil, às margens do Rio Solimões. Então, o acesso a esse município ele se dá por via aérea ou por meio fluvial. De acordo com o IBGE de 2010, essa população
ela apresentava 65,4% em área urbana, enquanto 34,6% estava na área ribeirinha. Da população total, 4,5% estava acima dos 60 anos. Então, essa pesquisa ela contou com os critérios de inclusão que foram pessoas com idade maior de 60 anos e que assinassem o termo de livre consentimento esclarecido e informado, TCLE, após a aceitação da participação da pesquisa. Como dito anteriormente, também foi aplicado o questionário geral. E por meio deste questionário, foi possível observar alguns pontos. Então, dentro dos critérios de exclusão estavam uma pontuação menor ou igual a 13 no exame de estado mental, caracterizando um déficit cognitivo, bem como a presença de doença clínica que prejudicasse a transferência e locomoção ou restrição absoluta a esforços físicos e indivíduos com demência ou comprometimento cognitivo grave. Essa pesquisa ela contou com os dados do teste caminhada de 6 minutos. Ele foi um teste realizado de acordo ao preconizado pela American Thoracic Association, a ATS, de 2002. Então, o teste ele foi realizado em um corredor de 30 metros, adequadamente delimitado, cronometrado, e os idosos eles foram orientados a evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de refeições pesadas e de café por pelo menos 12 horas antecedentes ao teste. Eles também foram incentivados durante o teste com frases já preconizadas como caminhe o mais rápido que puder e você está indo muito bem. Então, nesse sentido, o teste ele contou com a aferição aí da pressão arterial antes e após o teste, bem como também a verificação da frequência cardíaca antes, durante e após o teste. Foi aplicada também a escala subjetiva de esforço, que é a Borg, modificada, que vai de 0 a 10, em que 1 era um esforço muito leve e 10 a exaustão. Essa Borg ela foi aplicada imediatamente após o teste e também após 3 minutos de finalizado do teste. Para o processamento e a análise de dados, foi utilizado o software FPSS na versão 25 para verificar a correlação entre as variáveis antropométricas e a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e também realizado o teste de regressão linear para verificar qual dessas variáveis explicaria melhor essa variação na distância percorrida do teste. O nível de significância adotado foi o de P menor que 0,05. Então, essa pesquisa, ela contou com 138 indivíduos de ambos os sexos para observar essa saúde física funcional. Então, nessa primeira tabela, nós podemos observar a correlação entre as variáveis antropométricas e a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos de uma amostra da população de pessoas idosas do Amazonas, Coari, Brasil, 2013 a 2015, perdão. Então, foi possível observar uma correlação positiva entre peso e IMC, com nível de significância menor que 0,001, e também uma correlação positiva entre a altura e o peso, com nível de significância menor que 0,001. Na segunda tabela, nós podemos observar a associação entre as variáveis independentes e a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos de uma amostra da população de pessoas idosas do Amazonas, Coari, Brasil, 2013 a 2015. Então, foi possível observar que, em relação à variação da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, para cada ano a mais de idade, ocorre uma redução média de aproximadamente 3,8 metros nessa distância percorrida. Então, foi uma variação maior do que a que foi observada aí para o aumento de cada unidade do IMC. Diante dos dados apresentados, dos resultados apresentados, foi possível concluir que não houve correlações entre a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e as variáveis analisadas. Porém, tanto a altura e o peso, quanto o IMC
e o peso apresentaram uma linearidade moderada e forte, respectivamente. Foi possível observar também que a idade é um preditor maior em relação à distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos do que o IMC, apresentando-se aí como um principal fator de influência nessa distância percorrida. Essas foram as referências utilizadas tanto para a construção da pesquisa quanto para a construção dessa apresentação. Gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, ao meu programa de pós-graduação, CPGS, UESC, ao meu grupo de pesquisa, UNEP, e ao CNPq e à FAPESB. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.